Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Esta noite, embarcaremos em uma jornada pela vasta imensidão do universo. Nosso destino é o coração do cosmos, onde luz, calor e matéria nascem. Vamos explorar a incrível história de vida das estrelas. Elas não são meros pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno, distantes e remotos. Elas são os corações luminosos do cosmos, os poderosos motores que impulsionam a evolução das galáxias e tudo o que há dentro delas. São os cadinhos da criação, as forjas onde os blocos fundamentais da existência, incluindo os elementos essenciais para a própria vida, são meticulosamente forjados ao longo de bilhões de anos. A história delas é a nossa história. As estrelas que vemos são muito mais do que simples decorações celestes. Cada uma é uma entidade dinâmica e em evolução, com um começo distinto, uma vida longa e muitas vezes turbulenta, e um fim eventual, às vezes espetacular. Elas são fornos imensos, convertendo elementos simples em outros mais complexos através do impressionante poder da fusão nuclear. Esse processo não só as faz brilhar, mas também semeia o universo com a riqueza necessária para que a complexidade surja. Sem estrelas, o cosmos seria um lugar escuro, frio e estéril, composto quase inteiramente de hidrogênio e hélio. A existência delas molda o próprio tecido da realidade, influenciando tudo, desde as órbitas dos planetas até a estrutura de galáxias inteiras. Mas como uma estrela nasce? Quais são as condições precisas necessárias para que um desses gigantes cósmicos se acenda? Do que são fundamentalmente feitas e por que aparecem em uma variedade tão impressionante de tamanhos, cores e brilhos? Algumas são gigantes azuis colossais, queimando ferozmente e vivendo vidas curtas e dramáticas. Outras são anãs vermelhas minúsculas, consumindo seu combustível lentamente e destinadas a sobreviver a quase tudo no universo. Compreender essa diversidade é a chave para compreender o próprio cosmos. As respostas para essas perguntas estão escondidas nas nuvens escuras e frias do espaço interestelar, esperando para serem descobertas. Além disso, o destino de uma estrela é escrito em sua massa desde o momento de seu nascimento. Essa única propriedade dita por quanto tempo ela brilhará, quão quente queimará e qual será seu destino final. Ela se apagará suavemente em um remanescente frio e denso, ou terminará sua vida em uma explosão cataclísmica que pode ofuscar sua galáxia inteira. Esta jornada nos levará por cada estágio dessa saga estelar. Testemunharemos o nascimento violento das estrelas a partir de nebulosas em colapso. Observaremos sua vida adulta longa e estável na sequência principal e, finalmente, exploraremos os processos dramáticos e transformadores que marcam sua morte e subsequente renascimento no ciclo cósmico. Nossa exploração começa não com um estouro de luz, mas na escuridão profunda e silenciosa do espaço interestelar. Aqui, estruturas vastas e gélidas, conhecidas como nuvens moleculares gigantes, flutuam silenciosamente. Estes são os berçários estelares do cosmos, imensas concentrações de gás e poeira, principalmente hidrogênio, que são centenas de milhares, ou até milhões, de vezes mais massivas que o nosso próprio Sol. Imagine uma nuvem tão vasta que se estende por centenas de anos-luz, um lugar tão frio que as moléculas podem se formar e persistir. Um excelente exemplo, visível até a olho nu da Terra, é a magnífica nebulosa de Órion, uma maternidade estelar onde novas estrelas estão nascendo ativamente neste exato momento. Essas nuvens colossais podem permanecer em um estado de delicado equilíbrio por milhões de anos, sua pressão interna balanceando a atração gravitacional própria. No entanto, essa paz frágil não pode durar para sempre. Um gatilho externo é necessário para empurrar a nuvem para o limite e iniciar o processo de formação estelar.
Essa perturbação pode vir de várias fontes cósmicas. A poderosa onda de choque de uma explosão de supernova próxima. As forças de maré gravitacionais geradas pelos braços espirais de uma galáxia. Ou até mesmo, uma colisão direta entre duas nuvens moleculares separadas. Quando uma região dentro da nuvem se torna densa o suficiente, a gravidade supera todas as outras forças. E um colapso lento, mas inexorável, começa. À medida que uma bolsa de gás e poeira colapsa, ela começa a girar mais rápido e a aquecer, muito parecido com uma patinadora artística que encolhe os braços. Esse processo forma um núcleo denso e quente, conhecido como protoestrela. Ainda não é uma estrela verdadeira, pois a fusão nuclear não se acendeu em seu núcleo, mas ela brilha com o calor gerado pela compressão gravitacional. Cercando esta estrela nascente, uma estrutura achatada e giratória chamada disco de acreção toma forma. Este disco de material em queda alimenta a protoestrela em crescimento, e é dos restos desse mesmo disco que planetas, asteroides e cometas podem se formar mais tarde, criando um sistema solar completo. Este é um estágio crítico e formativo na infância de uma estrela. A protoestrela continua a acumular massa de seu disco circundante, e à medida que isso acontece, a pressão e a temperatura em seu núcleo aumentam implacavelmente. Poderosos jatos de gás, conhecidos como jatos bipolares, frequentemente irrompem dos polos da protoestrela, limpando o casulo circundante de gás e poeira e tornando o jovem objeto visível pela primeira vez. Finalmente, quando a temperatura do núcleo atinge impressionantes 10 milhões de Kelvin, um evento monumental ocorre, a ignição da fusão nuclear. Átomos de hidrogênio começam a se fundir em hélio, liberando uma imensa quantidade de energia. Essa pressão de radiação para fora empurra contra a gravidade, estabelecendo um equilíbrio estável. A estrela nasce oficialmente e começa sua longa vida na sequência principal. A história de uma estrela começa nos lugares mais improváveis. Não é com um flash brilhante de luz, mas no frio e na escuridão profundos do espaço. Aqui, espalhadas entre as estrelas já existentes, estão estruturas enormes e sombrias, conhecidas como nuvens moleculares gigantes. Elas são os berçários estelares do universo, vastas coleções de gás e poeira interestelar, compostas principalmente de moléculas de hidrogênio. São verdadeiramente imensas, muitas vezes se estendendo por centenas de anos-luz e contendo material suficiente para formar centenas de milhares, ou até milhões, de estrelas como o nosso Sol. Um exemplo famoso que podemos ver do nosso próprio quintal é a nebulosa de Órion, uma região agitada de formação estelar onde essa criação cósmica está acontecendo enquanto falamos. Por milhões de anos, essas nuvens colossais podem flutuar por sua galáxia hospedeira em um estado de relativa calma. Um delicado equilíbrio existe dentro delas. A leve pressão para fora do gás é apenas o suficiente para contrariar o puxão implacável da sua própria gravidade, mantendo-as estáveis. Mas essa paz cósmica é frágil e não pode durar para sempre. Algo deve perturbar esse equilíbrio para iniciar o processo de formação estelar. Esse gatilho pode vir de muitas formas. Pode ser a violenta onda de choque de uma estrela explodindo nas proximidades, uma supernova, que se propaga pela nuvem e comprime o gás. Ou pode ser o puxão gravitacional de uma galáxia passando por perto, ou as imensas forças de maré geradas enquanto a nuvem se move por um dos braços espirais de sua galáxia. Uma vez que uma perturbação fornece esse empurrão crucial, uma região localizada dentro da nuvem começa a colapsar sob seu próprio peso. Esse limite, onde o puxão da gravidade se torna imparável, é conhecido como o limite de Jeans. À medida que o bolso de gás e poeira se torna mais denso, sua influência gravitacional fica mais forte, puxando cada vez mais material de seus arredores. Isso cria um efeito em cascata, um ciclo de feedback onde o colapso acelera. O que antes era um tênue e tranquilo fio de gás, está agora em uma jornada sem volta para se tornar um forno estelar ardente.
Este é o primeiro passo em um processo longo e complexo, a lenta reunião de matéria que, eventualmente, construirá uma estrela a partir do vazio cósmico. Esses núcleos em colapso são as sementes das quais novas estrelas brotarão. Em uma única nuvem molecular gigante, esse processo pode acontecer em centenas ou até milhares de lugares diferentes ao mesmo tempo, levando ao nascimento de um aglomerado estelar. Todas as estrelas em um aglomerado nascem da mesma nuvem-mãe, e aproximadamente no mesmo momento cósmico, tornando-as irmãs estelares. É por isso que frequentemente vemos estrelas agrupadas no céu, como o belo aglomerado das Pleiades. Elas são uma família, todas nascidas do mesmo berçário cósmico, um testemunho das forças poderosas e criativas em ação nos cantos escuros e frios do nosso universo. À medida que o denso núcleo de gás e poeira continua a colapsar, ele começa a girar mais rápido devido à conservação do momento angular, muito parecido com uma patinadora no gelo que encolhe os braços para girar mais rapidamente, como se estivesse fazendo um peão. Essa rotação impede que todo o material caia diretamente no centro. Em vez disso, grande parte dele se deposita em uma estrutura achatada e rotativa ao redor do núcleo, conhecida como disco protoplanetário ou de acreção. No coração desse disco giratório reside uma protoestrela, o estágio embrionário de uma estrela. Ela ainda não é uma estrela verdadeira, porque não é alimentada por fusão nuclear. Em vez disso, seu brilho vem do calor intenso gerado pela energia gravitacional do material em colapso, um processo que eleva constantemente sua temperatura interna ao longo de milhares de anos. A protoestrela age como a âncora gravitacional desse jovem sistema, alimentando-se continuamente do gás e da poeira do disco de acreção circundante. Essa fase é um período de rápido crescimento. A protoestrela acumula massa constantemente, tornando-se mais quente e densa a cada momento que passa. Este é um estágio desorganizado e violento do nascimento estelar, uma verdadeira bagunça cósmica. À medida que o material do disco se acumula na protoestrela, ele pode desencadear poderosas erupções e flutuações no brilho. Ao mesmo tempo, a jovem estrela começa a desenvolver um forte campo magnético, que canaliza parte do material em queda para poderosos jatos de gás que são ejetados de seus polos em velocidades incríveis. Esses jatos, conhecidos como jatos bipolares, abrem vastas cavidades na nuvem molecular circundante. Esse processo de acreção e contração pode durar centenas de milhares de anos, para uma estrela como o nosso Sol. Durante todo esse tempo, a temperatura e a pressão no núcleo da protoestrela estão aumentando para níveis inimagináveis. O núcleo se torna um caldeirão de física extrema, onde a matéria é comprimida tão intensamente que a estrutura atômica começa a se desintegrar. A estrela está à beira de uma transformação monumental, acumulando o calor e a densidade necessários para acender o motor que a impulsionará por bilhões de anos. O casulo de gás e poeira que antes escondia a protoestrela da vista é gradualmente removido por seus ventos estelares emergentes e poderosos jatos, permitindo que sua luz finalmente brilhe. Eventualmente, o núcleo da protoestrela atinge o limiar crítico, uma temperatura de cerca de 10 milhões de graus Kelvin. Neste ponto, algo incrível acontece. O calor e a pressão intensos são finalmente suficientes para superar a repulsão eletrostática entre os núcleos de hidrogênio, permitindo que eles se fundam para formar hélio. Este é o nascimento da fusão nuclear. O processo libera uma quantidade tremenda de energia, que cria uma pressão para fora que empurra contra o esmagamento interno da gravidade. Quando essas duas forças atingem um estado de equilíbrio, o colapso para. O objeto não é mais uma protoestrela. Tornou-se uma estrela estável e brilhante, iniciando oficialmente sua longa vida no que os astrônomos chamam de sequência principal. Mas afinal, o que é uma estrela?
Do nosso ponto de vista aqui na Terra, ela parece um simples e sereno pontinho de luz, um diamante distante cravado no veludo preto do céu noturno. No entanto, se pudéssemos viajar para mais perto, testemunharíamos um espetáculo de poder e escala inimagináveis. Uma estrela é uma esfera colossal e autogravitante de plasma, um estado superaquecido da matéria, onde os elétrons são arrancados de seus átomos. Essa esfera é mantida unida por sua própria gravidade imensa, que tenta implacavelmente esmagá-la para dentro. Esse colapso gravitacional é contrariado pela tremenda pressão para fora gerada pelas reações de fusão nuclear que ocorrem profundamente em seu núcleo, criando um equilíbrio delicado e duradouro que define a vida da estrela. Apesar da incrível diversidade que vemos entre as estrelas, seus diferentes tamanhos, temperaturas e cores, sua composição fundamental é surpreendentemente consistente em todo o universo. A receita cósmica é incrivelmente simples, quase um arroz com feijão do cosmos. Por massa, uma estrela típica é feita de cerca de 70% de hidrogênio, o elemento mais leve e abundante. O próximo ingrediente principal é o hélio, representando cerca de 28% da massa da estrela. Todos os outros elementos da tabela periódica, que os astrônomos coletivamente e de forma um tanto bem-humorada chamam de metais, constituem os 2% restantes. Essa pequena fração inclui elementos familiares como carbono, nitrogênio, oxigênio e ferro, todos cruciais para a formação de planetas e da vida, como um bom pão de queijo para o universo. A verdadeira maravilha de uma estrela, no entanto, não reside apenas no que ela é feita, mas em sua intrincada estrutura interna. Uma estrela não é uma bola uniforme de gás quente. Em vez disso, ela é organizada em camadas distintas, muito parecidas com uma cebola ou, quem sabe, uma coxinha cósmica, com suas camadas de massa e recheio. Cada uma dessas camadas desempenha um papel vital e específico na função geral da estrela, desde a geração de energia no núcleo até o transporte dessa energia para a superfície, onde pode ser irradiada para o espaço. Essa arquitetura em camadas é o que permite à estrela manter sua estabilidade por bilhões de anos, convertendo constantemente matéria simples em energia e elementos mais complexos, moldando o destino de quaisquer planetas que possam orbitá-la. Compreender essa estrutura interna é fundamental para entender o ciclo de vida da estrela. Os processos que ocorrem dentro dessas camadas ocultas ditam seu brilho, sua cor, sua temperatura superficial e, finalmente, seu destino. Por exemplo, a forma como a energia se move do núcleo para a superfície determina se uma estrela terá uma superfície turbulenta e ativa, com manchas estelares e erupções, ou uma relativamente calma. A jornada da energia do coração da estrela até sua superfície visível é longa e convoluta, uma história da física operando nas condições mais extremas imagináveis. Um processo que leva centenas de milhares de anos para ser concluído, como uma novela das 8, que se desenrola por eras cósmicas. No coração de toda estrela está o núcleo, onde a fusão nuclear impulsiona seu brilho. As temperaturas sobem para mais de 15 milhões de Kelvin, e as pressões são inimagináveis. Aqui, núcleos de hidrogênio se fundem em hélio, liberando energia como fótons de alta energia. Essa energia inicia uma longa jornada para fora, primeiro através da zona radioativa. Nesta região densa, os fótons são constantemente absorvidos e reemitidos, levando milhares de anos para escapar. A seguir, temos a zona convectiva, onde o plasma quente sobe, esfria e desce em correntes massivas, tipo uma panela de brigadeiro fervendo. Essas correntes moldam a superfície da estrela, criando grânulos e impulsionando fenômenos como as manchas solares. Finalmente, a energia alcança a fotosfera, a superfície visível, onde a luz escapa para o espaço. A temperatura da fotosfera é de cerca de 5.800 Kelvin, dando ao Sol seu brilho familiar.
Acima dela fica a fina atmosfera da estrela, a cromosfera e a misteriosa e superquente coroa. Essa estrutura em camadas, do núcleo à coroa, mantém a estrela estável e brilhando por bilhões de anos. Cada camada desempenha um papel na vida da estrela e na luz que vemos. A arquitetura da estrela é uma obra-prima da engenharia cósmica. As estrelas podem parecer todas iguais da Terra, mas elas são incrivelmente diversas. As suas cores e brilhos revelam uma variedade escondida, desde anãs vermelhas e frias até gigantes azuis e super quentes. Astrônomos classificam as estrelas pelos seus espectros, padrões únicos de linhas claras e escuras. Essas linhas espectrais revelam a temperatura e a composição de uma estrela. A sequência principal, O, B, A, F, G, K, M, vai das mais quentes e brilhantes às mais frias e apagadas. Estrelas do tipo O são raras, massivas e de vida curta, brilhando em azul-branco. As dos tipos B e A também são quentes e luminosas. Estrelas como Sirius e Vega pertencem a essa categoria. As dos tipos F e G, como o nosso Sol, são moderadas e estáveis, ideais para a vida. As dos tipos K e M são frias, pequenas e comuns. As do tipo M, ou anãs vermelhas, podem viver por trilhões de anos. Essa classificação nos ajuda a entender a evolução estelar e o potencial para a vida. A diversidade do céu noturno é uma história escrita na luz das estrelas. O espectro de cada estrela é uma impressão digital cósmica. A propriedade mais importante de uma estrela é sua massa. Ela define temperatura, brilho e destino. Estrelas massivas queimam combustível rapidamente e vivem pouco. Estrelas pequenas brilham devagar e duram trilhões de anos. As anãs vermelhas de baixa massa são as mais comuns e longevas da galáxia. Estrelas como o Sol vivem bilhões de anos antes de se tornarem gigantes vermelhas. Estrelas azuis massivas têm vidas curtas e finais explosivos. Existem casos especiais, estrelas Wolf-Rayet, com ventos intensos e núcleos expostos. Estrelas variáveis como as Cefeidas pulsam em brilho e ajudam a medir distâncias cósmicas. Estrelas T Tauri são jovens, ainda se formando cercadas por discos de gás e poeira. Cada tipo revela um estágio ou fenômeno único da evolução estelar. Estudar essa diversidade mostra como estrelas criam elementos e planetas. A massa dita o ritmo e o fim de cada estrela. O universo é um laboratório de extremos estelares. Cada estrela conta uma parte da história cósmica. O tempo de vida de uma estrela depende quase totalmente de sua massa. Estrelas massivas vivem rápido e morrem jovens, queimando combustível em poucos milhões de anos. Elas brilham intensamente, mas têm finais violentos e curtos. Anãs vermelhas, com pouca massa, consomem hidrogênio lentamente e podem durar trilhões de anos. São as sobreviventes do universo, destinadas a brilhar quando tudo mais se apagar. O Sol, com massa intermediária, vive cerca de 10 bilhões de anos, tempo suficiente para a vida evoluir. A relação inversa entre massa e longevidade é uma lei fundamental da astrofísica. A massa determina o caminho evolutivo, de estrela jovem a remanescente estelar. O destino de cada estrela é selado no nascimento. Estrelas massivas enriquecem o cosmos com elementos pesados ao morrer. Estrelas pequenas garantem luz por eras futuras. A massa é o fio condutor da vida e morte estelar. O ciclo das estrelas molda o universo. Quando o hidrogênio do núcleo acaba, a estrela deixa a sequência principal e entra em sua fase final. Estrelas de baixa massa, como o Sol, tornam-se gigantes vermelhas, depois anãs brancas, esfriando lentamente até sumirem. Estrelas intermediárias fundem elementos mais pesados até o ferro, colapsam e explodem como supernovas, deixando estrelas de nêutrons. As mais massivas vão além. Após a supernova, o núcleo colapsa em um buraco negro, onde nem a luz escapa.
O destino final depende da massa original da estrela. Nebulosas planetárias, anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros são os legados desses processos. Cada final recicla matéria e energia para novas gerações de estrelas e planetas. O ciclo de vida estelar é o motor da evolução cósmica. A morte de uma estrela semeia o universo com novos elementos. O fim de uma estrela é o começo de outra história. O cosmos é renovado a cada geração estelar. Quando uma estrela massiva morre, ela não simplesmente desaparece na escuridão. O seu fim é um dos eventos mais violentos e espetaculares de todo o universo, uma explosão cataclísmica conhecida como supernova. Por algumas semanas, essa única estrela moribunda pode liberar mais energia do que o nosso Sol em toda a sua vida de 10 bilhões de anos, brilhando com uma luz tão intensa que pode ofuscar toda a sua galáxia hospedeira. Esses fogos de artifício cósmicos não são apenas belos espetáculos de destruição. Eles são eventos profundamente criativos. São o principal mecanismo pelo qual o universo se enriquece com os elementos pesados necessários para construir mundos complexos e, no fim das contas, a própria vida. Esses são os momentos em que o cosmos forja seus materiais mais preciosos. Um dos exemplos mais famosos e estudados desse fenômeno foi a supernova de 1987A, que ocorreu na Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia satélite da nossa Via Láctea. Pela primeira vez na história moderna, astrônomos puderam observar uma supernova de perto, acompanhando sua evolução desde o estouro inicial de luz e neutrinos até a formação de seu remanescente em expansão. Esse evento forneceu uma confirmação inestimável das nossas teorias sobre a morte estelar. Ele mostrou exatamente como o colapso do núcleo de uma estrela massiva desencadeia uma onda de choque que rasga a estrela, lançando suas camadas externas no espaço interestelar a velocidades incríveis e semeando o vazio com elementos recém-sintetizados. O verdadeiro significado de uma supernova, no entanto, está na física extrema que ocorre durante a própria explosão. Enquanto as estrelas conseguem fundir elementos até o ferro em seus núcleos ao longo de suas vidas, a criação de elementos mais pesados que o ferro exige uma quantidade enorme de energia. O inferno de uma supernova oferece as condições perfeitas. Durante os breves e intensos momentos da explosão, ocorre um processo chamado captura rápida de nêutrons, ou processo R. Núcleos atômicos são bombardeados por uma densa enxurrada de nêutrons, permitindo que eles cresçam rapidamente até formar os elementos mais pesados da tabela periódica, como ouro, platina, prata e urânio. Esses metais preciosos nascem no coração do último e violento grito de uma estrela moribunda. Outra fonte crucial de elementos pesados vem de um tipo diferente de explosão cósmica, a colisão de duas estrelas de nêutrons. Quando esses remanescentes estelares incrivelmente densos, sobras de supernovas anteriores, espiralam um em direção ao outro e se fundem, eles desencadeiam uma quilonova, um evento menos luminoso que uma supernova, mas ainda mais produtivo na fabricação dos elementos mais pesados. Em 2017, os observatórios LIGO e Virgo detectaram as ondas gravitacionais de uma dessas fusões, um evento que foi observado por telescópios em todo o espectro eletromagnético. Essa observação revolucionária confirmou que essas colisões são uma fonte primária do ouro e da platina do universo, solucionando um antigo mistério cósmico. A morte dramática de uma estrela não é um fim, mas sim um passo crucial em um magnífico ciclo cósmico. O material ejetado por uma supernova ou uma nebulosa planetária, uma mistura rica de hidrogênio, hélio e todos os elementos pesados recém-forjados, não simplesmente se dissipa no nada. Em vez disso, esses detritos estelares viajam para fora, expandindo-se em uma nuvem brilhante e bela conhecida como remanescente de supernova. Essa nuvem de gás e poeira enriquecidos se espalha gradualmente pelo meio interestelar, o espaço tênue entre as estrelas.
ela se mistura com o gás já existente, mudando fundamentalmente sua composição química. Esse processo é uma forma de reciclagem galáctica, pegando o material processado de uma geração de estrelas e devolvendo-o ao cosmos. Esse material enriquecido se torna o bloco básico de construção para tudo o que vem depois. Ao longo de milhões de anos, as ondas de choque dessas explosões podem ajudar a desencadear o colapso de nuvens moleculares próximas, iniciando o nascimento de uma nova geração de estrelas. Só que essas novas estrelas são diferentes de suas antecessoras. Elas nascem de um meio que já não é apenas hidrogênio e hélio puros do Big Bang. Elas já vêm com uma herança cósmica, um suprimento embutido de carbono, oxigênio, silício, ferro e todos os outros elementos mais pesados forjados nos corações de estrelas que viveram e morreram antes delas. É por isso que estrelas mais jovens, como o nosso Sol, são consideradas ricas em metais em comparação com estrelas mais antigas. Esse ciclo de nascimento, morte e renascimento estelar é o motor da evolução cósmica. É o que permite o aumento da complexidade no universo. Sem esse enriquecimento contínuo, a formação de planetas rochosos como a Terra seria impossível. Os planetas precisam de silício para suas rochas, ferro para seus núcleos, e carbono e oxigênio para suas atmosferas e oceanos. Esses não são elementos primordiais. São as cinzas recicladas de estrelas mortas. O próprio chão sob nossos pés é composto de material criado dentro de uma fornalha estelar, lançado pela galáxia em uma supernova e depois reunido milhões de anos depois para formar o nosso sistema solar. Por isso, estamos intimamente e profundamente conectados às vidas e mortes das estrelas. O ferro que corre no nosso sangue, dando-lhe a capacidade de transportar oxigênio, foi forjado no núcleo de uma estrela de alta massa pouco antes de ela explodir. O cálcio em nossos ossos, que dá estrutura ao nosso corpo, foi sintetizado no mesmo cadinho estelar. O carbono, que forma a espinha dorsal de todas as moléculas orgânicas, a base da vida como conhecemos, foi criado pela fusão de hélio no coração de uma gigante vermelha. Nós somos, no sentido mais literal, poeira de estrelas. Somos o legado vivo desse grande programa de reciclagem galáctica, uma forma do universo usar as cinzas de suas estrelas para contemplar a si mesmo. A história das estrelas não é apenas um conto de objetos distantes e flamejantes. Ela está fundamentalmente entrelaçada com a história da própria vida. As estrelas são muito mais do que motores de química cósmica que criam os elementos pesados. Elas também são âncoras estáveis e duradouras de sistemas planetários, fornecendo as condições necessárias para que mundos se formem e, potencialmente, para que a vida surja e floresça sobre eles. Cada estrela cria seu próprio ambiente local, uma esfera de influência onde planetas podem orbitar, banhados pelo calor e pela luz constantes, vindos de sua estrela-mãe. Essa relação entre uma estrela e seus planetas é a base sobre a qual se constrói a busca por vida em outros lugares do universo, um elo direto entre a astrofísica e a astrobiologia. No centro dessa conexão está o conceito da zona habitável, frequentemente chamada de zona de cachinhos dourados. Essa é a região orbital específica ao redor de uma estrela onde a temperatura é adequada, nem muito quente, nem muito fria, para que exista água líquida na superfície de um planeta. A água líquida é considerada pelos cientistas como um requisito fundamental para a vida como conhecemos, atuando como um solvente universal, onde podem ocorrer as reações químicas complexas da biologia. O tamanho e a localização dessa zona habitável são determinados inteiramente pela massa e luminosidade da estrela. Uma estrela quente e brilhante terá uma zona habitável ampla e distante, enquanto uma estrela fria e tênue terá uma zona estreita e bem próxima. Mas a influência da estrela vai muito além de simplesmente fornecer calor.
O tipo de estrela que um planeta orbita pode apresentar desafios e oportunidades únicos para a vida. Por exemplo, as anãs vermelhas, o tipo de estrela mais comum da galáxia, têm vidas extremamente longas, oferecendo um ambiente estável por trilhões de anos, tempo mais do que suficiente para a vida evoluir. Porém, suas zonas habitáveis são muito próximas da estrela, o que significa que quaisquer planetas orbitando ali provavelmente estão presos por rotação, com um lado em perpétuo dia e o outro em noite eterna. Esses planetas também estariam expostos a intensos surtos estelares e altos níveis de radiação, criando um ambiente hostil que pode arrancar atmosferas e esterilizar superfícies. Portanto, a busca por exoplanetas habitáveis está intrinsecamente ligada ao nosso estudo detalhado de suas estrelas hospedeiras. Para avaliar o potencial de vida em um mundo distante, precisamos primeiro entender a natureza do seu Sol. Precisamos saber a idade da estrela, sua estabilidade, a intensidade de seus ventos estelares e o espectro de sua luz. Sem uma compreensão profunda de como as estrelas nascem, evoluem e interagem com seus sistemas planetários, estaríamos procurando às cegas no escuro. O estudo das estrelas ilumina o nosso caminho, guiando-nos na grande busca cósmica por outros mundos, outros sóis e, quem sabe, outras formas de vida na vasta e iluminada imensidão do universo. Nossa jornada pelo ciclo de vida das estrelas nos leva a uma percepção profunda e, sinceramente, bastante humilde. As estrelas não são apenas objetos distantes de curiosidade científica. Elas são as arquitetas do cosmos e as ancestrais de tudo o que conhecemos e somos. Do nascimento flamejante nas profundezas frias das nuvens moleculares até suas mortes espetaculares como supernovas ou seu desaparecimento silencioso como anãs brancas, elas orquestram o grande balé cósmico da matéria e da energia. Elas são os motores da evolução galáctica, as fábricas que forjam os elementos e os corações estáveis ao redor dos quais planetas podem se formar e a vida pode, potencialmente, florescer. Elas moldam o tempo, o espaço e a própria substância da realidade. A luz de uma estrela distante viaja por anos, às vezes milênios, até chegar aos nossos olhos, trazendo consigo uma história de seu passado. Mas a conexão é ainda mais íntima do que isso. Os elementos que compõem o nosso mundo, o silício das rochas, o oxigênio do ar que respiramos, o carbono que forma a base de toda a vida, não foram criados na Terra. Eles foram forjados no calor e na pressão insuportáveis dos núcleos estelares, em estrelas que viveram e morreram muito antes do nascimento do nosso Sol. O ferro no nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o nitrogênio em nosso DNA, são todos restos reciclados dessas antigas fornalhas estelares, espalhados pela galáxia em explosões cataclísmicas. Essa herança cósmica nos liga diretamente aos céus. Não estamos separados do universo, olhando de fora para dentro. Somos parte dele, feitos de sua poeira reciclada de estrelas. Cada átomo em nossos corpos tem uma história que se estende por eras, pelas vidas e mortes de incontáveis estrelas. Como disse o grande astrônomo Carl Sagan, o cosmos está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma forma do universo conhecer a si mesmo. Olhar para o céu noturno é, de certo modo, como olhar para a nossa própria árvore genealógica, uma tapeçaria brilhante das nossas origens cósmicas, lembrando-nos de nossa conexão profunda e inquebrável com as estrelas. Por isso, o estudo das estrelas é mais do que um simples exercício acadêmico. É um ato de autodescoberta. Ao desvendar seus mistérios, desvendamos a história da nossa própria existência. Elas são os fios luminosos que tecem o passado, o presente e o futuro do universo, e tornam possível a existência de tudo o que vemos e valorizamos. Elas são a razão de estarmos aqui. Da próxima vez que você olhar para as luzes cintilantes espalhadas pelo céu noturno, lembre-se de que você não está apenas vendo sóis distantes.
Você está vendo os cadinhos da criação que deram origem à sua vida. Você está vendo o seu lar.